Bom dia a todos. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui hoje com todos vocês. Eu queria começar agradecendo a oportunidade, obviamente, mas também não posso deixar de agradecer duas pessoas que ajudaram muito na preparação desse material. Uma foi a Flávia Bedix, que está fazendo um estágio com a própria MEC e nos ajudou bastante, mas principalmente agradecer o André Mello, não só por ter me ajudado muito nessa apresentação de hoje, mas principalmente por ter me ajudado passando comigo, vivendo comigo grande parte dessas operações aqui nos últimos 7 anos como meu sócio e principal responsável pela estratégia de eventos corporativos na Mauá. Eu trouxe para vocês Desculpa, eu aperto o meio. Desculpa. Bom, obviamente que a minha participação hoje é justamente para termos uma provocação vindo de um agente ativo no mercado, um practitioner, tá certo? Não vou focar exaustivamente em legislação ou em aspectos mais regulatórios, obviamente que tem uma boa oportunidade para discutir isso no painel. Então, vou correr o risco aqui de passar de uma forma muito pouco profunda sobre essa parte teórica, porque, obviamente, a gente quer chegar o mais perto, o mais rápido possível nos casos práticos. Mas, antes disso, preciso dar uma discussão básica sobre como que a gente vê essa discussão toda e como que surge o conceito de laudo de avaliação no dia a dia do investidor de bolsa no Brasil. Então, a primeira coisa, um laudo é uma coisa muito óbvia, muito básica, é uma avaliação independente sendo feita para tentar oferir valor econômico de um ativo qualquer. Na legislação e, obviamente, na vida prática, ele é importante na formação do capital da companhia, ele é importante na cisão de ativos da companhia, na incorporação de uma companhia por outra e também nas ofertas públicas de ações. Eu vou focar aqui hoje, obviamente, formação de capital, a gente vê muito poucas empresas de capital aberto sendo formadas diretamente, então são pouquíssimos casos. Cisão, se eu não me engano, nessa última década nós vimos em companhia de capital aberto 5 ou 6 casos somente, incorporações também mais ou menos esse mesmo número, e nas ofertas públicas nós vamos ver que o universo de análise é muito maior. Então esse é o único motivo que eu vou tentar hoje focar exclusivamente em laudos de avaliação de OPAs, para que a gente possa ter uma abordagem empírica, analisando resultados de laudo de avaliação, né, de casos práticos, para que a gente possa dar um pouco mais de valor na discussão. Mas, obviamente, que tem exemplos importantes em outros tipos de operação também. Esse aqui eu já quero fazer uma diferenciação importante com esse gráfico. Aqui a gente tem o número de ofertas registradas, tá? Não é o número de ofertas lançadas. Então, até no videozinho da MEC, estavam dizendo que 15 empresas saíram de bolsa no ano passado, 3 ofertas esse ano. Esse, muito provavelmente, devem estar falando do resultado da oferta. Aqui é efetivamente quando a oferta é registrada, depois de lançada a oferta, tem todo o período de análise, quando o edital é aceito na CVM, a OPA é considerada registrada, esse momento, né, o registro, é o que eu capturo aqui. Uma outra coisa importante é que, nesse momento, estão em curso, mas ainda não registradas, 5 OPAs de cancelamento. E ontem à noite a gente teve o anúncio de mais um caso particular, muito interessante até, uma OPA de recompra, primeira vez que eu vejo uma. Foi anunciada ontem à noite, o caso de Porto Belo. Qual é a diferenciação que eu quero fazer aqui? Nós vamos olhar para os tipos de OPA. Vamos discutir isso um pouco agora, porque que isso é rico para a gente. Eu vou voltar nesse assunto logo em seguida. Aqui, falando 1 minuto sobre OPAs, a regulação, né, o arcabouço regulatório que rege todas as OPAs é a instrução CVM 361 e todas as que a alteraram de forma subsequente, que basicamente estabelece 5 grandes tipos de OPAs. A OPA de cancelamento de registro, que também está prevista no artigo 4º da Lei das SAs, a OPA de aumento de participação, que foi um complemento na revisão da Lei das SAs em 2001, foi justamente para ajudar a evitar um dos potenciais abusos que poderia ser praticado no caso do cancelamento de registro, que era o fechamento branco de capital, né? A compra devagarzinho em bolsa de ações da empresa que resultava no equivalente a um fechamento de capital sem o fechamento de capital. Depois, a alienação de controle,
famosa troca de controle, também está prevista na lei das SAs, lá no 254. E aí, por último, duas ofertas um pouco menos frequentes, até pela característica do mercado brasileiro, que são as OPAs voluntárias, né, que é uma grande exceção prevista para os casos que não ensejam as OPAs anteriores. E, por fim, a aquisição de controle, a gente teve um caso só no Brasil até agora, numa companhia de capital disperso, um ente terceiro visa comprar o controle daquela companhia em bolsa. Obviamente, só também bem passando aqui, provavelmente todos já conhecem o assunto, mas só para lembrar que existe, você tem a possibilidade de unificação de um ou mais tipos de OPAs num processo só. Você tem a possibilidade, para todos esses casos, de uma OPA concorrente, né, que é colocada na 361 como um sexto tipo de OPA. Eu não considero assim, pelo menos, se vocês me permitem. Eu considero, na verdade, um anexo de uma OPA qualquer, trato como algo separado. E, por fim, a gente tem, em outro arcabouço regulatório, que no Regulamento do Novo Mercado, a gente tem a previsão para a saída dos níveis diferenciados de listagem, nível 1, nível 2, Novo Mercado, que também seja uma OPA. Então, todos esses casos aqui, você tem o que está acontecendo, né? Aqui eu coloquei o diagrama básico, vou tentar trabalhar em cima dele. O diagrama básico, né, uma OPA é uma oferta pública de aquisição, então você tem um ofertante que quer comprar ações da empresa objeto. É a coisa mais simples do mundo. E, obviamente, que, como tudo no mundo, né, você tem que contratar um intermediador. Isso é o básico, né, que a gente vê em tudo na vida. Vamos entrar aqui em aspectos práticos. Um grupo econômico comprando ações de uma empresa de outro grupo econômico, né? Como isso aqui funciona? Todo mundo conhece bem, todo mundo contrata banco de investimento, todo mundo contrata advogado, né? Primeiro, ponto 1. Ponto 2, assina-se um NDA e vai caber à administração da companhia zelar pelos interesses da companhia e fornecer as premissas, via banco de investimento, via advogados, por aí vai, para o outro grupo econômico. E esse grupo econômico, então, vai ter como obrigação a decisão de compra, definição de preço, formato de pagamento e tudo mais. Se entrarem em acordo, tem transação. Se não entrarem em acordo, não tem transação. Essa é a vida básica de uma aquisição, uma negociação entre, de novo, né, grupos econômicos distintos. Tudo se complica quando você tem um grupo econômico igual, né? Quando o ofertante é controlador ou vinculado ao controlador da empresa cuja as ações estão sendo adquiridas. O regulador pensou muito nisso, né? Tanto é que o regulador colocou lá no seu artigo 8º da 361, que sempre que a OPA for formulada pelo mesmo grupo econômico, vou pegar essa definição toda aqui e chamar de mesmo grupo econômico, precisa ser elaborado um laudo de avaliação. Ou seja, ele está dizendo que quando você não tem o mecanismo usual de formação de preço, de negociação, interação entre as partes, formação do preço, você precisa de um terceiro, um avaliador independente, que traga um pouco mais agora é um termo difícil, né? Um pouco mais de justiça, segurança, idoneidade, não sei dizer um termo exato aqui, mas que traga um pouco mais de segurança para o processo como um todo. E aí aparece o papel aqui embaixo, então, do avaliador. Só lembrando de novo, que pelo menos no desenho que a Mauá vê do mundo, a gente sempre vê a OPA concorrente como algo que pode ou não acontecer de fora desse processo. Isso aqui é interessante, né? Quando a gente estuda outros mercados mais maduros, a gente vê a presença de OPAs concorrentes de uma forma muito mais real. Até, aqui eu não vou falar disso, né? Mas em mercados envolvidos, com a presença de players capazes de fazer algo desse tipo, a gente tem, nas OPAs concorrentes, uma grande medida de defesa, que eu vou colocar mais para frente, né, medidas de defesa em relação a potenciais conflitos de interesse e situações abusivas. No Brasil, a gente já teve alguns casos, se eu não me engano, a gente teve 2 casos muito notórios em que minoritários ativos conseguiram fazer bom trabalho de defesa dos interesses dos acionistas do free float, usando o mecanismo de uma OPA concorrente. Só dando prosseguimento, vamos ver como é importante, né? Como foi tratado de uma forma, como algo muito importante esse conflito de interesses que existe quando o mesmo grupo econômico está nos dois lados da equação. Aqui a gente vê todos os itens que foram inseridos no arcabouço regulatório para defender esse potencial conflito de interesses. A primeira característica que eu queria que vocês notassem é que a gente está falando de riscos do conflito sendo diferentes em tipos diferentes de situação e, obviamente, que o regulador
considerou isso e fez mecanismos de defesa diferentes também, com menos intensidade ou maior intensidade. O cancelamento de registro é a situação mais não vou dizer mais complicada, mas talvez é a situação mais limite na vida de uma companhia de capital aberto, é quando ela morre, né? Então, realmente, tem que ter uma blindagem muito grande. Tanto é que está no artigo 4º, no comecinho da lei das SAs, a gente fala o que é uma companhia de capital aberto, e depois a gente fala, né? A lei fala como é que se faz para tirar uma companhia do capital aberto. E ali você tem muita proteção. No artigo 4A, é muito conhecido também, você tem a possibilidade da convocação por acionistas detentores de 10% do capital social, desculpa, 10%, eu não lembro agora se é o capital social ou se são as ações em circulação. Se fosse o André, ele saberia. 10% das ações podem convocar uma AGE para pedir a elaboração de um segundo laudo. Ou seja, o próprio regulador já pensou que pode haver um conflito avaliador e ofertante. Interessante isso. A segunda coisa é que existe essa necessidade da adesão de 2/3 das ações em circulação, né? E você vê que a CVM levou isso adiante. Quando a CVM colocou isso na 361, ela colocou que, na verdade, não são 2/3 das ações em circulação, são 2/3 das ações habilitadas para o leilão, que é ainda mais restritivo, né? Então, realmente, aqui ficou muito difícil de se fechar um capital. Uma situação limite precisa de muita proteção. Além disso, veio, em 2001, a revisão da 6404, e eles fizeram essa alteração, na qual eles colocaram a obrigatoriedade de compra de mais de toda vez que você tentar comprar mais de 1/3 das ações em circulação, você precisa fazer uma OPA por aumento de participação, para evitar o fechamento branco. Quando a gente passa para a deslistagem de nível diferenciado, aqui a gente está falando do Estatuto do Novo Mercado, autorregulação, portanto, você vê também um mecanismo de proteção bastante relevante, né? Menos protetivo do que a situação para cancelamento de registro, mas bastante difícil de ser obtido, né? de ser conseguido, ou não. Nos casos práticos, a gente vê que nem tanto, né? Você tem uma assembleia para deliberar a saída do nível diferenciado, tá certo? Precisa ser convocada essa AGE, e você tem uma lista tríplice de avaliadores que é oferecida pela administração para a assembleia, para que os minoritários possam, as ações em circulação, possam escolher o seu avaliador. Também, de novo, acho que remete àquele conflito que eu comentei no começo, né, o conflito entre avaliador e ofertante, mas a gente já vê que já é um nível um pouco menos protegido do que a situação para cancelamento de registro. E, por fim, as OPAs voluntárias e com aquisição de controle, que, na visão do regulador, você tem um ofertante querendo comprar ações, a única proteção que as ações em circulação têm são ou fazer a OPA concorrente ou não vender, né? São as situações menos protegidas. Aqui eu vou incomodar vocês um pouquinho mais para mostrar que realmente, na visão do regulador, existe o conflito. Você consegue ver o conflito nas entrelinhas do arcabouço regulatório. A preocupação do regulador, dos reguladores, porque tem ali também o Regulamento do Novo Mercado, que foi feito de forma diferente, separada, e também se preocupou com os mesmos itens. Então, aqui, na 361, a gente vê, em vários momentos, tratada essa questão das responsabilidades. Tem responsabilidade para o avaliador, tem responsabilidade para o ofertante, por aí vai. Mas o que mais me interessa aqui é justamente a responsabilidade para o ofertante. Está lá no artigo 7º da 361. O ofertante é responsável pela veracidade. Então, uma coisa bem interessante, eu não sei se todo mundo tem isso claramente na cabeça. A maior responsabilidade na 361 vai para o ofertante. O ofertante tem que passar as informações adequadas. Por quê? Tem que lembrar, só tem laudo de avaliação nas ofertas que tem o mesmo grupo econômico nas duas pontas. Ou seja, o ofertante está sendo percebido como sinônimo da administração, praticamente. Acho que isso é bem interessante. Depois disso, a gente vê o que a gente já conhece da lei das SAs. Então, a gente tem aqui, em primeiro lugar, a gente tem o dever de lealdade, depois o conflito de interesses, que, obviamente, que junto com esse artigo 7º da 361, acho que se torna bem rígido. E depois, uma outra coisa também que eu não sei se todo mundo tem conhecimento, acho que é bem divertido para a gente que vive disso. Se você olhar na instrução 361, tem um anexo 3, que são 6 páginas detalhadas,
muito detalhadas do que tem que ter no laudo de avaliação, o que é um laudo de avaliação. É bem interessante também. Então, mostrou a preocupação de, poxa, do regulador ter a certeza de que o laudo está sendo bem feito. E aí, disso tudo, eu tiro duas mensagens claras. Primeiro, que os reguladores claramente se preocuparam muito com o conflito de interesse. E o segundo é que ele foi explorado em várias frentes, o que de fato tornou o arcabouço regulatório muito sólido. Agora, vamos ver a visão prática, né? Tendo vivido nesses últimos 10 anos, o número de OPAs que a gente vai ver um pouco mais para frente, assim, quais são as principais mensagens que a gente conseguiu extrair dos casos práticos? Bom, em primeiro lugar, claramente incentivos ditam comportamento. Isso já está totalmente consolidado e a gente vai explorar isso na análise de caso. Característica brasileira, a maioria das empresas tem um controle definido. Então, realmente, as situações que a gente vai ver são troca de controle ou cancelamento de registro, né? Tem muito poucas operações que saem dessa esfera. Naturalmente, você tem esse conflito presente. Naturalmente, né? Se em todas as empresas tem um controlador, ou na enorme maioria das empresas tem um controlador, então, na enorme maioria das empresas você vai ver esse conflito presente, né? Com avaliadores também tem um conflito que se mostra eternamente presente, particularmente nas situações em que o avaliador é um player financeiro que provê também serviços de advisory, consultoria estratégica e por aí vai. Essa é uma discussão que está eternamente presente. E o motivo é básico, né? O ofertante é sempre um cliente potencial. O free float não, né? O free float não compra serviço. O modelo mais comum usado também está previsto lá no anexo 3, é o modelo de fluxo de caixa descontado, que é extremamente subjetivo, extremamente complexo, né? Multivariado, cheio de premissas diferentes, e principalmente com ausência de padronização. Então é muito difícil você questionar um item específico no laudo de avaliação, fazendo comparações, por exemplo, assim, as críticas básicas que você faria para mostrar não conformidade, elas são muito difíceis, né? E naturalmente você faz com que isso tudo, eu acho que, vou tentar colocar esse ponto de uma forma bem clara, que foi o ponto que eu tentei fazer aqui embaixo, isso tudo faz com que, do ponto de vista do regulador, né, o incentivo do regulador é olhar pela forma. Você tem um arcabouço muito sólido, muito completo, o conflito de interesses foi tratado de uma forma multifacetada, né, com várias frentes sendo abordadas, e você tem situações de extrema complexidade, difícil padronização e difícil argumentação, a não ser pela essência. Então, existe um incentivo claro do regulador olhar do ponto de vista da forma da lei, que acaba tendo uma limitação relevante. O que a gente vê, de fato, é uma preocupação, né, uma preocupação do regulador em olhar se o laudo foi elaborado conforme o anexo 3, né, se o anexo 3 é tão exaustivo quanto de fato é, né, não deve ser um laudo muito ruim se foi feito de acordo com o anexo 3, se as premissas micro foram fornecidas pela administração, considerando que a administração tem responsabilidade e por aí vai, como eu demonstrei, também não devem ser coisas ruins aqui, e por último, se as premissas macro são de fontes públicas com boa reputação, também não deve ter grandes erros. E aí parte do pressuposto que se tem tudo isso, o processo é ação, e a gente vê que, de fato, aí é que residem os problemas. Então, agora vamos partir para a parte prática, né? A primeira coisa que a gente tentou fazer foi elaborar uma análise estatística que a gente pudesse trazer dados empíricos e não ficar só em críticas de casos específicos. Então, aqui, primeiro, infelizmente, a gente tem que limpar a base de ofertas. Você vê que, naturalmente, a gente vai reduzir muito o universo de... Então, continuando, a gente tem... São 152 ofertas, se eu não me engano, no total, no período, nessa última década. Dessas ofertas, nós retiramos as ofertas que aconteceram sem leilão por algum motivo, as ofertas em que houve dispensa de laudo, geralmente estão falando de ofertas de empresas praticamente não podendo ser consideradas empresas efetivamente de capital aberto. Depois a gente tira as OPAs voluntárias e a OPA provavelmente de participação, que são tipos específicos que não se enquadram na nossa análise, e, por fim, a gente tira as ofertas de empresas que, por outros motivos, não poderiam ser considerados casos efetivos de empresas de capital aberto. São as empresas cuja OPA total foi de menos de 25 milhões de reais,
ou seja, praticamente não tinha free float, e depois algumas exclusões por falta de dados estatísticos, que são os casos como o caso de Portis, como o caso de SEB, que são empresas oriundas de cisões de empresas de capital aberto. Então, fizeram a cisão de um determinado ativo e a subsequente OPA. Então, você não tem dados para fazer as análises que nós vamos mostrar em seguida. O resultado aqui, então, é que a gente tem um peer group de 20 e poucas empresas de alienação de controle e no cancelamento de registro um pouco menos do que o dobro disso. Então, é um peer group total de 52 empresas, 30 a 22 a divisão. E o que a gente encontra? Eu tentei mostrar de 3 jeitos diferentes, 3 contas diferentes em cima do mesmo peer group, para ver no que a gente chega. Então, a primeira coisa é o ratio entre o valor ofertado e a média de preço nos 12 meses anteriores ao da oferta. E aqui a gente vê uma primeira estatística interessante. Não sei se todo mundo consegue enxergar aqui, eu pelo menos estou tendo dificuldade, mas a gente tá falando sobre o número da amostra, a média e a mediana, né? A dispersão é muito grande em ambos os casos, mas você vê que no peer group de alienação de controle, a gente tem uma mediana que é substancialmente superior ao do cancelamento de registro. Então, essa já é uma primeira evidência, né? Você tem prêmios muito maiores em relação ao preço histórico, no caso de alienação de controle. Então, acho que já vale um pouco. Mas a gente vê que a dispersão ela não é tão diferente. A média é um pouco maior, né? Mas existe dispersão em ambos os casos. Agora, esse gráfico para mim é chocante. E eu acho que é o principal argumento que a gente pode fazer sobre esses casos. Olha a diferença quando a gente fala entre o valor ofertado e o ponto médio do laudo. Eu acho que depois de 10 anos, né, depois de tantas ofertas, dá para dizer que a gente tem aqui evidências de algo estranho em laudo de avaliação como um todo. O que a gente está vendo aqui? Você está vendo que o laudo de avaliação feito pelo fluxo de caixa descontado não explica, né, o preço pago em operações de alienação de controle. Ao passo que nas operações de cancelamento de registro, ele explica e explica muito bem. Na verdade, acho que se você perguntar para entre 10 gestores de fundos de ações brasileiros, se você perguntar como que é feita uma oferta pública, ele vai dizer que é feito usando 30% da média dos últimos 30 dias como preço e o laudo que justifique isso. Acho que essa é uma discussão que fica, e esse é um motivo da gente precisar rediscutir o processo de OPAs como um todo e, obviamente, o laudo de avaliação dentro disso. É a parte mais importante. E aí tem uma última estatística também que eu trouxe, que é em que condições de mercado que a OPA acontece. E a gente vê isso também uma coisa que a gente fala muito entre a gente, né? Isso a gente consegue ver na prática. Eu tive dificuldade em conseguir mostrar isso graficamente para vocês, então, infelizmente, a gente acabou fazendo via tabela. Aqui, a gente discute sempre que em mercados de baixa, bolsa barata, tem fechamento de capital. Até bolsa barata, os banqueiros, inclusive banqueiros, advogados, tudo mais, a turma toda que vive disso, busca operações nessa frente. Mercados mais rich, né, mercados mais caros, a gente vê o M&A activity explodindo, e aí, naturalmente, as operações de tag along aparecem de uma forma mais intensa. E isso, acho que dá para capturar aqui, perdão, gente, dá para a gente capturar aqui quando a gente vê que nas ofertas de tag along, você tem uma variação nos 12 meses anteriores muito maior, nos últimos 6 meses muito maior, né? Eu imaginava que a gente veria bolsa para baixo aqui no caso de cancelamento de registro. Não foi o caso, apesar de, na prática, por memória, eu diria que seria assim. Bom, passando por tudo isso, agora vamos tentar entrar, assim, acho que conseguimos demonstrar que tem algo interessante para ser discutido nos laudos, né? Principalmente aquele gráfico que mostra preço contra laudo nos 2 tipos de oferta. Quais são os... A gente vai tentar olhar de uma forma global, olhar o peer group todo, tentar discutir o peer group, fica muito difícil. Um dos motivos foi o que eu mesmo falei. Modelo de fluxo de caixa descontado, que é usado por todo mundo. Bom, quase todo mundo. Eu trouxe um exemplo aqui que não é fluxo de caixa descontado. Ele é muito complicado, muito difícil de padronizar para você poder fazer uma análise comparativa. Como isso acontece,
a gente tem que entrar na discussão específica. Você tem que entrar num material de muitas páginas. Vou dizer para vocês que cada caso de OPA, você tem o laudo de avaliação cobrindo de 30 a 90 e poucas páginas. Isso é o usual. Você tem que acompanhar tudo isso para tentar entender estrutura da operação, quem são os agentes, como é que estão funcionando, e aí entrar no detalhe do valuation. Por isso, a gente acabou tendo que fazer uma análise muito caso a caso. Agora, os conflitos que aparecem, a gente consegue clusterizar. E aqui eu vou trazer 3 deles. O primeiro é o conflito advisor-avaliador. Como acontece um conflito advisor-avaliador? Você tem uma companhia, que é um grupo econômico, que está passando por um processo de redefinição estratégica, reestruturação societária. Para isso, ele contrata um advisor. Esse advisor recebe, dentre outras coisas, para fazer o laudo de avaliação da OPA, que é parte necessária para a ocorrência dessa oferta. Coisa interessante, tá? De todas as ofertas que eu vou mostrar aqui hoje, eu acho que nenhum tem um avaliador efetivamente independente. Todos o avaliador é um banco que está fazendo alguma atividade para a companhia, para o grupo econômico. Tá ótimo. Então, aqui a gente tem o caso da BRTO, né? Alienação de controle da BRTO em 2009, o avaliador é o Credit Suisse, é o banco de investimentos. A gente vê ele recebendo dinheiro, pela operação e tendo recebido bastante dinheiro pelo serviço de consultoria nos meses anteriores. São 17,5 milhões de reais no total em FIIs no ano anterior à oferta. E aí, nesse mesmo caso, quando a gente vai ver o modelo de avaliação, a gente vê um modelo de avaliação bastante peculiar, né, que foi utilizado ratios de mercado para justificar o preço de ações ordinárias com um múltiplo muito grande em relação às ofertas preferenciais. Caso bastante cheio de ruídos à época e até hoje bastante questionado. Então, de novo, um conflito e aí o resultado do conflito. O segundo caso, eu vou passar rapidamente aqui que meu tempo já está esgotado, a gente pode abordar depois nas perguntas e respostas. O segundo caso é o caso de Alto Metal, em 2014, uma OPA de cancelamento de registro, o avaliador foi o Santander, também banco de investimentos responsável pela operação como um todo. E aqui é uma coisa muito interessante, né? O laudo precisa dar um resultado específico para que a operação aconteça, e a gente vê um erro técnico bem peculiar, né? Uma companhia que, na última rodada de interações do fluxo de caixa, quando você prepara o fluxo de caixa para ser levado na perpetuidade, você tem uma redução substancial do crescimento, porém, o capital de giro necessário segue no mesmo patamar. Isso é um erro, para aqueles que conhecem bem de valuation, isso é um erro grave e costumeiro na avaliação e que resulta numa pressão muito grande no resultado final do fluxo de caixa descontado. Um outro exemplo aqui é a OPA de NET, em 2010, teve como avaliador também um banco de investimento, o BTG aqui nesse caso, no qual a gente vê também a gente brinca que esse aqui é o viés do quem desdenha quer comprar, né? Você tem uma administração que passa premissas dizendo que ela vai ser muito menos eficiente do que ela jamais foi. Então, ela vai fazer pesados investimentos com retorno sobre o capital investido muito baixo, mas é uma vez só. E isso, obviamente, afeta dramaticamente o preço. Então, aqui é um pouco do conflito do advisor com o avaliador, mas também do conflito da administração. E aí entra no conflito da administração, a OPA de Providência, em 2014, acho que é um exemplo fantástico. Aqui a gente vê, desculpa, eu não queria falar de casos que estão em aberto ainda, mas essa eu não resisti. Olha que coisa interessante, gente. Você tem aqui, de novo, é um exemplo nosso do conflito da administração. Aqui, o comprador, ele vê um excesso de capacidade e baixo potencial de crescimento. Esse é o comprador, né? Desculpa, os grifos são todos nossos, tá? Não sei se todo mundo consegue ler aqui, mas basicamente o que eles estão dizendo é blá, 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 a empresa não vai crescer, as coisas estão muito difíceis, o Brasil é muito ruim e por aí vai. Desculpa resumir, mas é que meu tempo realmente está esgotado. E aqui vem o mesmo grupo econômico que nos Estados Unidos está tentando fazer o IPO da sua controladora, simultaneamente. Olha que interessante, né? Aqui eu vou colocar o grifo todo, mas basicamente o que está dito aqui em inglês é blá, 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 tem muito potencial de crescimento, particularmente em países emergentes, particularmente no Brasil.
mesma administração, interesses diferentes, situações concomitantes. Tá? Bom, dito tudo isso, conclusões, não queria ter corrido tanto, mas, de novo, teríamos as perguntas e respostas para abordar isso. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem muito claro que o conflito ele segue vivo e muito ativo. A gente vê que tem essa discussão de forma e essência que precisa ser discutida aqui, talvez mais do que em qualquer outro assunto que eu pelo menos, vejo como gestor de ações no Brasil hoje. Por quê? De novo, né, a gente vê limites muito claros para a análise sobre a forma da lei. Né? Porque os casos são complexos, você precisa ir na página 32, 33 do laudo de avaliação para pegar alguma coisa específica, e isso, obviamente, que complica muito a análise. E, por fim, a gente tem essa complexidade das operações que exige do regulador, para capturar a essência, itens muito mais profundos do que somente o framework regulatório. A gente entrou aqui em exemplos de valuation que exigem uma análise bem pesada. Queria fazer uma ressalva, acho que o Otávio pode falar disso depois, mas é interessante. Na SRE, que é a área da CVM que analisa as ofertas, a gente tem um time fantástico, que, se eu não me engano, quase não tem advogados. Né? Tem muitos especialistas em finanças, dominam muito o assunto de valuation. Então, não estou dizendo que o regulador não tem essa competência, só estou dizendo que é muito difícil você ter as duas competências. Tanto é que, mesmo do lado prático dos gestores, são poucos os gestores que se aventuram a fazer isso por uma vida, porque exige uma competência muito específica. E aqui, por último, a gente tem alguns pontos de discussão para a gente começar as perguntas e respostas no nosso painel. Obviamente, aqui tentei direcionar uma para cada um. Acho que, primeiro, para o Walter, como é que o CAF pode nos ajudar nessa evolução das análises, né, dessas operações todas? Lembrando que o CAF surgiu de umas discussões, inclusive num seminário AMEC, discutindo justamente a complexidade de algumas operações. Acho que aqui a gente tem um exemplo típico de situações complexas, com um arcabouço regulatório difícil, necessidade de conhecimento de finanças e direito, e por aí vai, então acho que convém. Para o André, como que os avaliadores independentes conseguem lidar com esses conflitos? Né? Tem alguma sugestão, alguma evolução possível, ou alguma forma de agir específica que pode ajudar nesse tipo de discussão e na evolução da regulamentação? E para o Otávio também, como que o regulador pode ser ajudado? Né? Será que os agentes têm contribuído o suficiente? As reclamações chegam de uma forma adequada? E também, só para levantar como um disclaimer, né, quem atua nisso é acusado indevidamente de tentar implementar a ditadura de uma minoria. Então, fica a pergunta, Otávio, se as reclamações elas têm sido benéficas ou visando exclusivamente essa ditadura da minoria. Bom, muito obrigado e vamos para as perguntas e respostas. Essa era essa ideia, né? Bom, eu vou começar, então, falando sobre o CAF. A pergunta que o Guilherme fez, como o CAF pode ajudar, né, dentro desse debate ou dentro dessa análise sobre laudos de avaliação, sobre essa questão dos laudos de avaliação. O CAF ele não analisa o mérito das operações, mas analisa a forma das operações. Né? E nessa área, e nesse campo, o CAF colocou no seu código, aliás, nos princípios do código, né? O código do CAF tem princípios fixos e regras que podem ser alteradas pelo próprio CAF, de acordo com a experiência, interlocução com o mercado, etc. Mas colocou, dada a importância dessa questão dos laudos de avaliação, colocou em princípios a questão da verificação da consistência e da coerência dos laudos de avaliação. Então, nós achamos que não existe hoje, na realidade mostra que não existe ninguém fazendo de uma forma regular, né, essa análise de consistência e coerência. Existe a preocupação, o regulador teve a preocupação de colocar em detalhe o que deve conter no laudo, mas não existe uma análise, após feito o laudo, se as informações são coerentes e consistentes. O que o CAF entende como
Coerência e consistência. Coerência é aquilo que você falou, por exemplo, das informações de uma empresa são fornecidas para fazer o laudo de uma forma e outros documentos emitidos pela própria empresa, as demonstrações, né, da empresa, o 20F, né, o formulário de referência, tem outras informações que não são coerentes com aquelas que foram oferecidas para o laudo, que foram utilizadas para se fazer o laudo. Isso não é difícil se verificar essa incoerência. Né, como você demonstrou aqui, um caso, mas existem vários casos, e a experiência mostra que há muitos casos desses. Então, basta essa análise para já se colocar em questão a coerência do laudo, a qualidade desse laudo. O que é a consistência? É olhar internamente, aí não é na comparação externa, mas internamente, se aquele documento ele é consistente internamente, ou seja, se a metodologia utilizada é a mesma em todo o laudo, se não existe uma inconsistência interna. O CAF não vai olhar se o preço está justo ou não, não vai verificar se o beta utilizado lá no fluxo de caixa descontado está certo ou não, mas ele vai analisar essa consistência, essa coerência. Tá? Além disso, o CAF regula o conflito de interesse dos elaboradores dos laudos de avaliação, que você ressaltou como problema e, efetivamente, é um problema, uma questão que preocupa bastante os investidores. Né? Então, além de proibir, por exemplo, o success fee, né, o CAF exige que os avaliadores mostrem, né, digam se existe um conflito de interesse, que iniba a sua independência para fazer o laudo e demonstre isso com as informações que são exigidas pela instrução 361 e digam também qual o relacionamento que existe entre o avaliador e a empresa ou o grupo econômico, né, nos últimos 12 meses. Isso isso a gente pega essa lista, né, ou esse formato, a gente pega da exigência que a Anbima faz para os follow-ons. Então, nós utilizamos a instrução CVM e as exigências da Anbima para o follow-on para fazer a composição da lista de exigências, né, de informações para se fazer a verificação do conflito de interesse. Tá? Por ocasião da adesão da empresa ao CAF, ou no caso de consulta da empresa ao CAF, você sabe que existem as duas formas de se acessar ao CAF, a adesão, onde a empresa incorpora aos seus estatutos todo o código do CAF, ou uma consulta sobre uma operação específica, sendo a empresa aderente ou não. Nesse momento, tanto os administradores da empresa quanto o avaliador assinam um documento em que eles se submetem à fiscalização do CAF. Tá? E colocam que vão fazer o seu trabalho, vão pautar o seu trabalho de acordo com as decisões do CAF. Então, isso dá, digamos, autoridade ao CAF para que ele faça exigência de novas informações, faça exigência que façam um questionamento sobre esses pontos que eu citei da coerência e consistência. Os administradores da empresa, também o controlador, também assinam um documento, são responsáveis perante o CAF também na qualidade das informações que prestam ao avaliador, né, e o avaliador também assina um documento em que ele se submete à fiscalização do CAF. Qual é a penalidade se ele não atuar, se ele não tiver a sua atuação em conformidade com a decisão do CAF? No caso do CAF, é reputacional apenas, nós não temos multa, né? É uma entidade de autorregulação, mas nós acreditamos que a reputação, muitas vezes, é muito mais importante, ou a censura, né, reputacional é mais importante até do que uma multa. Isso é feito dessa forma, por exemplo, na Inglaterra, o Takeover Panel inglês também age dessa forma, e nos últimos 47 anos tem funcionado muito bem lá, e hoje, inclusive, o Takeover Panel, que desde 2006 está na lei, né, e continua funcionando dessa forma. Então, esses eu acho que são os pontos onde o CAF pode ajudar nessa parte. Eu acho que, por isso, seria bastante interessante que um número bastante grande de empresas ou aderissem ou consultassem o CAF no caso das operações, para que o CAF possa exercer esse papel que
infelizmente, hoje não está sendo exercido por nenhuma outra entidade, que é esse papel de analisar na forma, não no mérito, como eu falei, mas a consistência e a coerência, o que já é um avanço bastante grande no que acontece hoje. Bom, vou falar sobre a parte da avaliação, né? A avaliação dentro da PwC, a gente tem alguns enfoques, né? E a consideração da avaliação ser subjetiva ou ter um viés, ela, obviamente, por ser subjetiva, acho que eu concordo com você, ela tem algumas formas de você tratar ou de alguma possibilidade de você ter algum viés nela. Assim, toda subjetividade dá algum tipo de possibilidade de você levar para um lado ou para o outro. A gente, dentro da PwC, trata a avaliação em 3 momentos diferentes, 3 tipos de escopos diferentes, né? O principal deles é quando a gente está negociando. Então, a gente está num M&A, comprando ou vendendo, assessorando um cliente, e a gente usa a avaliação econômico-financeira como uma ferramenta, como base de todo o processo. Mas, nessa atividade, a gente vê que ela não é determinante no valor, né? Então, quando a gente está negociando diretamente com um comprador e vendedor, o interesse, o poder de barganha, muito mais o poder de negociação de cada um, é muito mais determinante do que a própria avaliação econômico-financeira. E a argumentação que se diz, para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal, é que não, ela é muito subjetiva e tal. Então, em muitos casos, a gente vê uma avaliação técnica sendo, no final das contas, um processo negociado por o dobro ou pela metade. Quer dizer, varia totalmente em função da situação de comprador e vendedor em cada caso, né? Então, a gente vê muito como uma referência. Uma segunda forma que a gente trata dentro do nosso trabalho, a avaliação econômico-financeira, é quando a gente está revisando. Então, a gente revisa muitos trabalhos de avaliações que chegam para a gente poder, de alguma forma, dar um conforto para alguém. Às vezes, para a auditoria, a PwC é uma auditora, né? Então, dentro do contexto do trabalho da auditoria, tem muito documento que subsidia, fundamenta as práticas contábeis, que tem um documento de avaliação e a gente revisa, né? E aí, sim, a gente tem um critério. E ali a gente vê de tudo, né? Tem avaliações que são bem feitas, tem avaliações que são mal feitas. Então, assim, a própria preparação do avaliador é uma questão relevante para você ter um documento mais aceitável, adequado. Então, isso é uma coisa que acaba influenciando. Imagino que não seja nenhum caso desses que você colocou aqui, que são todas instituições de primeira linha e tal, mas, de uma forma geral, a avaliação é impactada também pela qualidade e pela preparação que os avaliadores têm. E, num terceiro momento, né, a gente trabalha também como como avaliador independente em casos simulares. Mas fato é que a avaliação ela é subjetiva. Quando você está fazendo fluxo de caixa, você está prevendo o futuro, é muito difícil você ser assertivo. Então, as premissas estão influenciando, mas também tem diversas técnicas dentro dos cálculos, dentro da modalidade de fluxo de caixa descontável, que tentam ser o mais direcionado possível, tentam ser o mais específico possível, mas, por si só, também traz alguma subjetividade. Então, taxa de desconto, existe toda uma parametrização para chegar a um cálculo de taxa de desconto, mas cada variável que compõe essa taxa de desconto ainda pode ser discutida. Que tipo de fonte foi utilizada? Que tipo de histórico foi analisado quando você compôs o prêmio de mercado, a taxa livre de risco? Isso também, por mais que seja muito bem definido, ele acaba, por si só, gerando diferenças e que, como a taxa de desconto ela é impactante no resultado final, pequenas modificações em cada uma das variáveis que compõem a taxa de desconto, no final das contas, pode gerar uma diferença significativa no total lá do resultado final da avaliação. Então, assim, se a gente puder cada vez mais ir fechando as portas e definindo melhor, isso é uma evolução, né, dos parâmetros que são utilizados dentro da avaliação. A gente começa a, de alguma forma, tentar tornar um exercício subjetivo um pouco mais objetivo, mas
assim, na minha visão, dificilmente a gente vai, pelo fluxo de caixa descontado, né, assumindo que ele é a ferramenta para fazer a avaliação, eliminar totalmente a subjetividade, que realmente você está falando de futuro, e aí você pode ter visões diferentes de futuro que vão afetar, de fato, o valor final da avaliação. Bom dia. Eu queria inicialmente agradecer à MEC pelo convite para participar desse evento. Eu acho que o próprio título desse painel já diz muito sobre o tipo de papel que a MEC tem a cumprir no nosso mercado e tem cumprido nos últimos anos. É esse tipo de provocação, e com isso eu começo a responder a pergunta que o Guilherme fez, é esse tipo de provocação que tem feito, ao meu ver, o nosso mercado andar e que tem provocado as principais decisões e os principais passos que a própria CVM tem dado em alguma medida. Eu gostaria de, como advogado, dar uns passos atrás antes de responder a questão do Guilherme e falar um pouquinho de algumas questões relacionadas a responsabilidades. Eu acho que a exposição do Guilherme trouxe muito bem a descrição de quais são os conflitos que estão embutidos na discussão sobre os laudos de avaliação. Eu acho que esses conflitos são o ponto de partida para a gente pensar em qual é o regime que se aplica. Mas eles já estão bem descritos. Eu tenho uma ou duas pequenas discordâncias em algumas interpretações, por exemplo, na questão da discrepância entre os preços de OPA por alienação de controle e da OPA de fechamento de capital, por causa das naturezas diferentes dessas OPAs e do fato de que a OPA por alienação de controle não tem laudo, de um modo geral, mas eu acho que o diagnóstico está correto, as minhas discordâncias seriam marginais. Nesse sentido, o que eu acho que vale a pena fazer é explorar mesmo quais são as responsabilidades que decorrem da concretização desses conflitos e em que medida essas responsabilidades podem se consolidar mais claramente no Brasil e podem produzir alguns efeitos concretos de governança. O primeiro ponto que eu acho que é importante pensar é o da responsabilidade do avaliador. E aqui a gente está num terreno que é tradicionalmente pantanoso. Eu acho que a CVM reconheceu, em 2010, e eu já vi colegas aqui da minha época de CVM que participaram desse processo, a CVM reconheceu, em 2010, as dificuldades que existem para o enrijecimento das regras relacionadas à atuação dos avaliadores. Primeiro, porque a figura do avaliador ela já não é uma figura objeto de um regime legal específico ou de um regime regulatório específico. Ela acaba aparecendo em mais de um contexto, na lei ou na regulamentação, e o Guilherme mostrou na exposição dele a função dos avaliadores para a formação de capital, para as operações de reorganização societária propriamente ditas, ou para as OPAs, e em cada um desses casos a gente tem um tipo de responsabilidade diferente. No caso das avaliações para formação de capital e para operações de reorganização societária, a gente tem até uma responsabilidade extracontratual do avaliador, que está prevista no artigo 8º da lei. Nos casos de OPA, essa responsabilidade não existe, mas, de qualquer maneira, o avaliador não é uma figura expressamente regulamentada em todos os seus detalhes. Não existe um registro de avaliador na CVM, não existe um arcabouço regulatório. E aí, o que se aplica? Como colocar o guiso no pescoço desse gato? Essa é a grande questão que se apresentou e que a CVM tentou, em parte, enfrentar em 2010, na reforma da 361, que foi então feita. E eu me lembro que, naquela ocasião, um dos temas que foi trazido foi o da responsabilidade do avaliador por verificar a coerência e a consistência das informações prestadas pela administração. Isso gerou uma discussão bastante profunda no mercado. No final, a CVM acabou adotando uma solução intermediária em relação ao que ela propunha originariamente, em que ela dizia que o avaliador só poderia usar as informações prestadas pela administração se ele entendesse que essas informações eram consistentes. A ideia original era criar um dever de diligência em relação àquelas informações. É uma diferença de nível. A CVM já criou aqui um padrão mínimo que pode permitir a responsabilização, mas declarado de uma forma mais delicada. E isso mostra um pouco o tipo de conflito que nós temos na discussão sobre o papel do avaliador. Um risco que muita gente apresentou no mercado naquela ocasião foi: nós já temos um padrão de conduta dos avaliadores, nós já temos determinadas metodologias, é evidentemente um trabalho marcado por subjetividade e por uma diversidade de metodologias passíveis de aplicação muito grandes.
Se eu começar a balizar demais esse trabalho, pode ser que eu crie um mecanismo de seleção adversa no mercado, que apenas fiquem no mercado aqueles caras que queiram tomar mais risco. Por um lado, esse é um argumento um pouco terrorista, e a gente vai falar mais de argumentos terroristas daqui a pouco, mas, por outro, ele é um argumento que não deixa de ter um fundo de verdade, que mostra o tipo de tensão com o qual o regulador lida. De qualquer forma, a CVM já tentou dar um primeiro passo naquela ocasião e tentou mostrar que o avaliador apenas pode usar as informações se elas forem consistentes. Falta colocar isso em xeque em algum caso futuro, falta discutir um pouco melhor isso, e eu acho que uma das dificuldades para uma discussão muito melhor disso reside no tipo de análise que a CVM acaba podendo fazer dos laudos e da atuação dos avaliadores, que é aquela análise mais formal que o Guilherme descreveu. Só que, nesse caso, eu vou fazer uma defesa da CVM, eu sou até um pouco suspeito para isso, mas não tem muita outra escapatória se não fazer análise formal. De outra maneira, a CVM entraria em juízo de valor sobre o conteúdo da avaliação, e esse juízo de valor é extremamente perigoso e foge do escopo do regulador. É frustrante do ponto de vista material? Inequivocamente é. Mas aí nós damos um passo a mais. Aonde nós conseguimos, então, amarrar com mais clareza responsabilidades? Quais podem ser os passos realmente importantes para isso? Eu acho que, em larga medida, esses passos residem em iniciativas de autorregulação. Quando a gente olha o regime diferenciado que o regulamento de listagem do novo mercado já cria para a escolha de avaliadores em algumas daquelas OPAs, pelos minoritários, ou quando a gente olha a obrigação do Conselho de Administração se manifestar sobre as OPAs, na cláusula 48 do regulamento do novo mercado, a gente vê um passo que pode começar a ajudar a dar uma procedimentalizada a mais, a criar umas trilhas para a responsabilização dos avaliadores e para a identificação do verdadeiro status dos avaliadores. O mesmo vale, ainda com mais força, no exemplo que o Walter nos descreveu, das iniciativas do CAF. Então, eu acho que, nesses assuntos, nós estamos começando a criar trilhas de responsabilização. E, para mim, esse é o verdadeiro caminho. O mesmo vale para a responsabilidade de administração. Eu não falo aqui tanto da responsabilidade dos diretores, porque na responsabilidade dos diretores, que tem que prestar as informações, a gente está falando muito de dever de lealdade puro. E esse dever de lealdade ainda é um pouco matizado pelo fato de que os avaliadores podem usar informações e avaliações gerenciais, que também são meio subjetivas, mas, ainda assim, em princípio, o diretor tem um dever de lealdade. Eu penso na responsabilidade do Conselho. Quando a gente olha o regulamento do novo mercado, a gente vê que ele criou aquela obrigatoriedade de manifestação do Conselho. Eu acho que ela não funciona muito em todos os casos. No caso, por exemplo, da OPA de saída do novo mercado, ela é muito posterior. O sujeito já não tem mais o que fazer com a informação do Conselho. Estava discutindo isso com o Cláudio hoje, antes de entrar. No entanto, eu acho que aqui a gente começa a criar também alguns elementos que permitem constituir o reconhecimento do exercício do dever de diligência pelo Conselho. Se os conselhos acham que não tem responsabilidade em relação a determinadas validações, vamos criar essa responsabilidade e isso vai virar dever de diligência. É um processo mais ou menos parecido, guardadas as diferenças, com o que a CVM tentou fazer quando criou o parecer de orientação 35. Cria elementos que me permitem ter um gancho para dizer que o dever de diligência está cumprido. Então, eu acho que esses são os principais avanços que nós talvez tenhamos, dadas as limitações de competência e materiais que a própria CVM pode ter em relação a isso. Dito isso, eu iria para a pergunta que o Guilherme fez, até porque eu já estourei o meu tempo e já fui avisado, acerca do papel que os agentes, da contribuição que os agentes de mercado podem trazer no processo de ganho de qualidade dos laudos de avaliação e do papel que as reclamações podem ter, se elas são benéficas ou se elas acabam representando uma ditadura da minoria. Quanto ao papel dos agentes de mercado, eu acredito, e já disse isso, que o papel dos agentes de mercado organizados em órgãos de autorregulação que funcionem como o novo mercado ou como o CAF é essencial, e isso já ficou claro da minha posição. Mas o papel dos agentes de mercado organizados em entidades representativas de determinados grupos, de grupos de minoritários ou de outros grupos de mercado, é também extremamente importante. Eu acho que, quando a gente está tratando de matérias complexas como essa dos laudos, que envolvem práticas há muito tempo consolidadas no mercado, conflitos há muito tempo consolidados, uma andorinha só não faz verão. Não raro,
um único gestor reclamando, se manifestando, pode ser muito pouco relevante para mudar uma concepção. Uma entidade de classe, grupos de investidores organizados, podem começar a reforçar suas posições, a questionar de forma mais consistente os laudos, que é uma tarefa difícil, é um desafio extremamente complicado, dadas as características dos laudos. Então, eu acho que essa atuação dos agentes de mercado é particularmente importante, e eu tenho a impressão, não estando mais na CVM há 1 ano e meio, eu tenho a impressão de que a CVM é sensível, dentro dos limites do possível, a esses pleitos. O trabalho do regulador é muito delicado, mas eu tenho a impressão que ele é sensível. E, honestamente, eu não acredito que você esteja falando em uma ditadura da minoria quando você está falando desse tipo de pleito e desse tipo de manifestação. Eu acho que esse argumento de uma ditadura da minoria, ele é um argumento que tem que ser usado com muito cuidado no Brasil, de um modo geral. Na verdade, no Brasil não, no mundo como um todo, porque, de um modo geral, a construção tradicional acerca de responsabilidades de acionistas envolve muito o dever de lealdade do controlador, os deveres do controlador. E os deveres dos minoritários, de fato, ficam de lado. Em determinados casos, podem haver distorções na prática, no exercício da atuação dos minoritários, e pode ser que isso suscite determinadas responsabilidades. O Marcelo Adamec, aqui presente, fez um estudo belíssimo sobre o tipo de abuso que pode ser praticado pelos minoritários. No entanto, eu acho que nós estamos muito longe ainda, na experiência brasileira, de ter uma situação sistemática de abuso de minoria. A CVM deixou isso claro quando julgou o caso Tractebel, em que havia um clamor muito grande do mercado, no sentido de... Do mercado, não, de determinados grupos do mercado, no sentido de agora estamos na mão dos minoritários, o que vamos fazer? Ninguém mais vai conseguir defender nada. E o fato é que isso não se consolidou. Eu acho que o reconhecimento do conflito formal acabou produzindo efeitos bons para o mercado e, de um modo geral, a imagem brasileira acabou saindo fortalecida em muitos dos fóruns dos quais eu tive a oportunidade de participar para discutir esses temas. Então, eu acho que com isso também respondo a sua questão e encerro essa parte inicial. Obrigado. Bom, gente, nós já fomos informados aqui que nós estamos com bem pouco tempo, mas dá tempo da gente pegar, no máximo, 2 perguntas da plateia. Então, se alguém tiver pergunta, as moças vão estar circulando com os microfones. Bom dia, meu nome é Thomas Bru, eu sou conselheiro de empresas, no momento nenhuma de capital aberto, então fica mais fácil aqui de discutir. Então, obviamente, existem conflitos de interesse, existe também conflito de interesse do minoritário que é o maior preço, e, no caso aqui, o comprador que é o menor preço. Esses conflitos são normais, né? A minha pergunta é o seguinte: por que é que nós consideramos que o preço da ação é o que melhor revela o valor de uma empresa? Por que é que não se usa uma combinação de critérios, em vez do fluxo de caixa descontado, onde o valor da ação, num determinado período anterior ao anúncio da OPA, fosse um dos critérios? Então, normalmente, o que a gente vê em finanças é que não existe um critério só. A gente usa múltiplos de mercado, fluxo de caixa, o valor da ação da empresa. Deveria haver uma combinação desses fatores, mas, evidentemente, o valor da ação da empresa devia ser um critério forte, já que, por mercado, ela reflete a melhor avaliação da empresa naquele momento. André, você quer responder essa? Bom, normalmente é prerrogativa do avaliador definir qual é o critério que ele entende que reflete melhor o valor da empresa, né? Via de regra, opta-se pelo fluxo de caixa, porque o avaliador está entendendo que ele reflete mais, mas não é necessariamente a única forma e nem a que deveria ser escolhida sempre. Ele, eventualmente, pode ter múltiplo ou uma outra qualquer, né? A valor da ação na Bolsa no último período, um valor patrimonial, ou outra que seja, mas não é necessariamente o fluxo de caixa que é o determinante na prática, né?
que ele julga, aí é julgamento do avaliador, né? Ele entende que essa reflete melhor. Sim, é isso que está... Quando ele bota um laudo, o avaliador independente, ele tem, por missão, fazer os cálculos e dizer qual é o método e qual é o valor que, na visão dele, é que determina o melhor valor justo da empresa, vamos dizer assim. Eu acho que aqui nesse ponto, e correndo o risco de ser um pouco antipático, nós estamos tratando com um comportamento que, em alguma medida, é inercial. Quando nós pensamos na possibilidade de variação dos critérios, de adoção de outros critérios, a gente vê que a própria lei, a regulamentação, deixam as portas abertas para uma flexibilidade muito grande. A Lei 6404, quando vai falar do valor da OPA, ela fala em preço justo, esse assustador preço justo, ao menos igual ao valor de avaliação da companhia, apurado com base nos critérios adotados de forma isolada ou combinada, e aí ela traz uma série de critérios. Então, eu acho que nós estamos lidando aqui muito mais com uma prática de mercado que acabou por se consolidar do que com alguma restrição propriamente institucional. Acho que uma das questões que talvez mereçam discussões no futuro, né, MEC, é quanto à adequação dessa prática de mercado, quanto àquilo que vai se cristalizando nas práticas dos agentes e vai virando hábito. Em muitos casos, eu acho que é bastante claro que o fluxo de caixa descontado não é um método mais adequado, mas eu acho que isso precisa de uma discussão até para romper esses paradigmas. Eu queria tentar uma outra abordagem. Eu acho que qualquer métrica que for usada vai ser falha. Né? Quando você tem o mesmo grupo econômico na administração e ofertante, existe uma assimetria de informação, qualquer métrica não vai mitigar os conflitos de interesse que nós levantamos. Acho que o que mitiga esses conflitos? Uma negociação franca, que é o caso de uma troca de controle. Grupos econômicos efetivamente distintos definindo as condições da oferta. A mesa de negociação é onde acontece a troca franca de ideias e o consenso, se ele existir, porque se não existir não tem transação, né? O consenso vai ser considerado de fato justo. É muito difícil você justificar por um investidor que tem um determinado lote de ações, que quer ou não quer vender, nós não sabemos. É muito difícil você dizer para ele, esse é o preço, me dá suas ações. Então, eu acho que talvez a maior contribuição que a gente da Mauá já trouxe para essa discussão é que nós deveríamos buscar não a presença do regulador ou outros órgãos entrando no mérito do laudo de avaliação, entrando no mérito da correção ou da justiça das premissas aplicadas, mas sim na possibilitação para o free float de um padrão claro e igual de tempo, condições e recursos para conseguir fazer o papel de uma mesa de negociação numa operação equivalente na troca do controle. Vou dar exemplos. Quando você lança a oferta, existem prazos para pedir o segundo laudo, existem prazos, mas esses prazos são exíguos. O controlador, o grupo ofertante, pensou nessa operação durante muito tempo, contratou seus advisors, muitas vezes fez a empresa pagar os advisors. Tá certo? Ele teve tempo de se preparar, pensar naquilo, como ele ia fazer, a forma que ele ia fazer. O free float, ele é agredido rapidamente, você está falando de uma base necessariamente dispersa, ele é agredido rapidamente, se não conseguir reagir muito rapidamente, tem pouco a fazer. Tem a discussão de pedido de acesso à base de acionistas, por exemplo. Então, sem você conseguir um número de ações suficiente, você não consegue fazer nada. Para conseguir, você precisa acessar seus sócios. Acesso ao sócio é uma questão complicada, com uma posição consolidada na CVM que dificulta muito esse acesso à informação, essa reunião dos acionistas. Tem especificamente um item na própria 361 que diz que a base de acionistas tem que estar disponível junto com o processo de OPA. Nós já recebemos algumas vezes, né? Vem em papel uma quantidade desse tamanho de informações, geralmente só com o endereço das pessoas. Não tem e-mail, não tem telefone, não tem nada. Difícil, né? Eu acho que esse tipo desculpa aí por essa linha, mas eu acho que o melhor método de avaliação é o dado por uma mesa de negociação. Eu acho que o melhor item que todos podemos buscar para ter mais justiça nesse tipo de operação
mais amplo acesso dos minoritários à mesa de negociação. Deixa eu fazer só uma observação, Guilherme, só indo um pouco atrás. É o seguinte, esse debate sobre se é melhor o fluxo de caixa descontado, se é o preço de mercado, se é o múltiplo de mercado, etc., é uma discussão que é técnica. Nós estamos falando de como fazer esse cálculo. Ela é muito interessante, é muito rica, mas eu acho que a gente está falando aqui de um outro âmbito de fiscalização e discussão. Eu acho que, quando a gente fala que o CAF se propõe a fazer análise da consistência, da coerência, por exemplo, isso parece tão óbvio que não deveria ser o caso de se fazer, porque os laudos deveriam ser consistentes e coerentes. Quanto à questão técnica em si, se você vai usar este método ou aquele método, ou se esse método está calculado da forma exatamente mais adequada, essa discussão, tudo bem, ela é válida sempre, e tem muitos argumentos. Mas existe... por que se discute, por que quando foi criado o CAF, aliás, a CVM também fala em consistência e tal, mas acho que é uma questão de... ela acredita que seja feita dessa forma, né? Mas, quando foi criado o CAF, por que se deu tanta importância a isso? Porque existe um problema de incoerência, de consistência, ou seja, existe um descrédito, né, de por que, para que esses laudos são feitos. E como eles são feitos, não só na questão técnica, mas na questão ética. Tá? Então, essa dúvida, infelizmente, existe. É claro que não são todos os casos, né? Mas os poucos casos que existem acabam gerando uma insegurança, uma incerteza em todo o mercado. Então, infelizmente, você tem que ter essa análise, essa fiscalização, porque gerou, infelizmente, um descrédito no instrumento em si. Agora, depois de checada a coerência, a consistência, a clareza, a atualidade, etc., as questões que deveriam ser óbvias, né, deveriam ser todos deveriam fazer dessa forma, né, e quem faz o trabalho sério, né, e de uma forma ética não vai sofrer nada em relação, não vai ter nenhum constrangimento em relação a uma fiscalização que olhe a coerência e consistência. Mas, se isso não existisse, se esses comportamentos, infelizmente, que se desviam dessa área não existissem, não existia toda essa dúvida, a gente não estava colocando esse tema aqui de uma forma tão clara, a gente não elegeria esse tema para um debate como esse, não elegeria esse tema para o código do CAF, até como princípio. Tá? Então, acho que o debate, infelizmente, não gostaria que fosse técnico, é muito mais rico, muito mais interessante. Eu, como história de gestora, gosto muito mais disso. Mas, infelizmente, o debate ainda, nós estamos numa fase anterior aqui, de falar sobre a seriedade do trabalho, para que ele é usado, e as inconsistências e incoerências que, infelizmente, existem em grande parte. Bom, peço desculpas, a gente acabou estourando o tempo, não vamos poder pegar mais uma pergunta, mas agradeço muito a todo mundo, agradeço a atenção de vocês. Obrigado.